Início de ano, novas metas, novos planos. E o janeiro ele traz aquele recado todo especial que é o cuidado com a saúde mental. O Janeiro Branco. Hoje eu converso com a psicóloga clínica Dagmar Faustino, falando pra gente um pouquinho a respeito desse momento tão especial logo no início do ano. Dagmar, olá. Olá, Rita, tudo bem? Tudo bem. Fala pra gente primeiramente o que é considerado saúde mental. Saúde mental a gente costuma determinar que é um estado que o indivíduo se encontra, que ele consegue lidar com os sofrimentos, com as demandas, com as fraquezas dele de forma mais suave, vamos colocar assim. Porque problema todo mundo tem. Então muitas vezes a pessoa pensa que quem tem saúde mental não tem problema. Tem sim, mas a forma como ele vai lidar com esse problema, isso vai determinar a saúde mental dele. Se ele entra em desespero, se ele consegue regular a emoção, racionalizar e trazer uma solução mais assertiva para aquele conflito que ele está passando. Isso é saúde mental. As redes sociais, internet, isso acaba interferindo na saúde mental de algumas pessoas? Com certeza. A gente percebe assim um aumento de ansiedade, de depressão, em função do que se coloca muito nas redes sociais. Porque muitas vezes as pessoas confundem, Rita, aquilo que está lá com a realidade da vida da pessoa. E a gente sabe que não é assim. Tanto que eu comento muito com meus pacientes, nem tudo que se vive se posta. E nem tudo que se posta se vive. É um mundo, não é que seja um... Muita gente prega assim que a internet é um caminho sem dono, eles falam alguma coisa assim, um terreno sem lei. Então não é só prejudicial, tem muita coisa boa na internet. Você pega redes sociais, Instagram, tem muito conteúdo produtivo, conteúdo que vai influenciar positivamente a vida do indivíduo. Mas o que a gente percebe? A necessidade da pessoa se comparar. E não está mais se comparando com o colega aqui do lado, com o primo, com o irmão. Está se comparando com alguém lá do outro lado do mundo. E isso gera uma frustração enorme, porque a vida daquela pessoa é dela. Você é você e eu sou eu. Então a gente tem que ter esse discernimento de entender que a vida do outro nem sempre é verdadeiro o que ele está postando, e mesmo que seja, é a vida dele. Eu tenho que lidar com a minha. Então a internet influencia sim em ansiedade, em depressão. Por que é necessário que a pessoa entenda isso? Para entender que ela precisa fazer um movimento para a vida dela, no mundo dela. O que é que ela está fazendo com a vida dela? O outro é o outro e eu sou eu. Nos últimos anos, tem aumentado o número de pessoas com problemas de saúde mental? Muito, muito. Inclusive a pandemia deixou um rastro na saúde mental de ansiedade, né? Aumentou bastante, aumentou significativamente o número de ansiosos e depressivos. E também o alcoolismo. Em função de como lidar com aquela demanda, porque a pandemia trouxe muito sofrimento no sentido de estou perdendo pessoas, o medo de ser atingido pela pandemia, pela doença em si, o medo da crise financeira, porque muitas empresas fecharam, então houve muito desemprego. Com relação ao desenvolvimento infantil, se percebeu também muito assim na socialização, que é a fase que a criança precisa estar com os amigos, com os avós, visitar os tios, e foi fechado, então trouxe muita ansiedade e depressão. Orientações, Dagmar, básicas, simples, para que a gente tenha uma saúde mental. Então, na saúde mental a gente trabalha com 3 pilares, que é a prevenção, a identificação, a percepção do transtorno, que pode ser feito pelo paciente ou daí direcionado por um profissional, e depois de identificado o problema, o tratamento desse problema. Então, a gente trabalha com esses 3 pilares. Estratégias para a pessoa poder ter uma saúde mental de nível bom. Rotina saudável. Precisa ter uma rotina saudável, alimentação, um sono regulador, porque o sono é fundamental na regulação do humor, atividade física, não sei se já citei, e relações saudáveis consigo e com o outro. Porque primeiro eu preciso me relacionar bem comigo, para depois me relacionar com o mundo. Então, eu parto muito do princípio, respeito consigo, e para poder respeitar e exigir o respeito do outro. E isso vai determinar a saúde mental. É um recado que eu deixo para as pessoas. Sentiu que não está dando conta sozinho, procure ajuda. Não tenha vergonha de buscar. Busque ajuda, insista, porque é a sua vida, é a sua saúde e você é importante para o mundo. Todo ser humano é. Então a gente trabalha muito assim no sentido de que a gente precisa orientar essa pessoa para ela ter uma vida que vale a pena ser vivida.